Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, tudo bem? Irmãos, nessa noite eu queria meditar com os irmãos e falar sobre o novo nascimento. Porque quando se fala de um novo nascimento, a Bíblia ela nos mostra que não está falando de um nascimento físico, mas sim um nascimento espiritual. E nós vemos isso em João 3, versículo 3, que o Senhor Jesus, ele fala desta maneira com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala isso com Nicodemos, Jesus não está falando sobre o nascimento físico. Porque quando se fala de um nascimento físico, nós nascemos uma só vez. Então é impossível que o homem possa, voltar para o ventre de sua mãe. E mesmo que fosse possível, né, o que nós precisamos entender, que mesmo que se fosse possível do homem nascer de novo, fisicamente, Jesus não fala de um nascimento físico, mas sim de um nascimento espiritual. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus usa esse exemplo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Porque Jesus está querendo trazer para nós que o nascimento que ele fala é um nascimento espiritual. E quando se fala de um nascimento espiritual, se fala de renúncia, se fala de uma nova vida, uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que para nós entrarmos no reino de Deus, eu não posso entrar de qualquer maneira, você não pode entrar de qualquer maneira, porque Deus, ele é santo e o seu reino também é santo. Então nós vemos que no livro de Apocalipse, a Bíblia nos fala que Jesus, ele sonda todos os corações, né? Ele sonda o coração de cada ser humano. Então nós precisamos, irmãos, compreender uma coisa, que quando Jesus fala de um novo nascimento, ele está falando de uma vida espiritual, uma nova vida com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve nas suas cartas em Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, ele diz o seguinte, que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo, aonde reflete um novo nascimento. Porque a partir do momento que o homem se rende ao Senhor, a partir do momento que o homem se entrega ao Senhor, ele passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo o que ele fez no passado, agora é passado, porque agora ele é uma nova criatura. Ah, mas ele já matou? Ele já roubou, fez tudo o que é de ruim aos olhos humanos e aos olhos de Deus. Mas a partir do momento que ele se arrepende de todo o seu coração e busca uma vida que agrada a Deus, se arrependendo dos seus pecados e vivendo conforme a vontade do Senhor, abandonando todas as práticas malignas, práticas ruins, né? Então este homem ele passa a ser uma nova criatura. Então Jesus, ele traz para nós, no versículo 3, no capítulo 3 de João, é que para nós entrarmos no reino de Deus, para nós termos a presença de Deus em nossas vidas, nós precisamos nascer de novo. É por isso que ele vai e fala lá em João 3, 16 e 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele nos deu uma nova oportunidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas agora é necessário e é preciso que venha ter um novo nascimento, porque quando Jesus entregou a sua vida na cruz, ele nos deu uma nova oportunidade através do seu sacrifício. Agora o que nós precisamos fazer é crer no seu sacrifício e ter uma nova vida na sua presença, vivendo a sua palavra, vivendo os seus mandamentos. Por isso ele fala nos evangelhos o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, mas ela permaneceu de pé. Mas aquele que não coloca as palavras de Deus em prática, o Senhor, ele vê aquele homem
como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando se fala de uma rocha, está falando de Cristo. Porque Cristo, Ele é a nossa rocha, a nossa fundação, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada, né? Então nós precisamos, irmãos, compreender também que para eu entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo, porque é impossível eu entrar no reino de Deus, estar em comunhão com Deus, se eu não nascer de novo, porque a salvação, ela não é pelas obras, para que os homens não se gloriem. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso. Então nós vemos que a salvação, ela não é pelas obras, mas sim pela graça imerecida. Que quer dizer o quê? A graça que nós não somos merecedores delas. Nós não somos dignos dela. Então, irmãos, que o Senhor fale melhor no meu e no seu coração. Você que ainda não nasceu de novo, você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, entenda que para você herdar o reino de Deus, para você estar na presença de Deus, para você ser livre de tudo aquilo que te afasta do Senhor, necessita de uma renúncia, necessita de um novo nascimento. Por isso, o Senhor nosso Deus, Ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então nesse momento eu vou estar orando por você, né? Que o Senhor esteja te abençoando, guardando a sua vida, tá? Que o Espírito Santo esteja tocando em você, você que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Reflita nisso, porque o Senhor te ama, tá? O Senhor, Ele quer o melhor para você. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Mas para que isso venha acontecer, precisa-se que você dê o primeiro passo. Porque a parte dele, Ele já fez, que foi na cruz do Calvário. Amém? Então nesse momento eu vou estar orando por você e pedir ao Senhor pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, Te agradecer, tá, Pai, pelo dia de vida, pelos momentos que passamos nos dias de hoje. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, meu Pai, tem nos sustentado. O Senhor tem nos livrado de tudo aquilo que não provém da Tua presença. E nessa noite, Pai, queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu suplico ao Senhor, Pai, por essa vida, meu Deus, que ainda não fez uma aliança com o Senhor, que ela, Pai, venha se render ao Senhor, que ela, Pai, venha entregar a vida dela para o Senhor. Pai, salva essa vida, liberta ela dos vícios, liberta ela, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, se é a pornografia, Pai, se é as drogas, Pai, se é a bebida, Pai, se é tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, se é tudo aquilo, Pai, que é abominação aos olhos do Senhor. Livra essa vida, Pai, da escravidão do pecado. Livra ela da escravidão do inimigo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua presença. Joga por terra, em nome de Jesus, a ansiedade. Joga por terra a depressão. Joga por terra todas as coisas, Pai, que afastam o homem da presença do Senhor. Pai, abençoa essa vida, aquele que já fez uma aliança com o Senhor, que ele venha permanecer na Tua presença, e aquele, Pai, que se afastou do Senhor, que ele possa voltar para a Tua presença, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está voltando, e a volta do Senhor Jesus nunca esteve tão próxima como está agora. Pai, tenha misericórdia, meu Deus, por favor, toca nessa vida nessa noite. Espírito Santo, que ela venha se render ao Senhor, que ela venha, Pai, a se colocar diante da Tua presença, clamar ao Senhor, se render ao Senhor e Te aceitar como Salvador. Em nome de Jesus, esta é a minha oração que eu faço a Ti e Te agradeço, meu Pai, porque eu creio que nessa noite o Senhor vai tocar em cada coração que vai ouvir essa mensagem, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, tá? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, tá? Irmãos, eu a partir de agora não vou colocar mais toques de fundo nos vídeos,
porque os tokens que eu estava usando eu não posso mais usar, tá? Mas eu peço a ajuda de vocês, que vocês possam estar compartilhando, tá bom? Esses vídeos, que você possa estar me ajudando aí, tá? Que Deus te abençoe, tá bom? Que você tenha uma noite abençoada, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fica na paz, um grande abraço, em nome de Jesus.